Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre o motivo de eu ter escolhido cursar a faculdade de nutrição. Muita gente me pergunta do porquê eu escolhi, do porquê essa pessoa deveria escolher também, se ela está na dúvida, quais foram os motivos que me levaram a escolher essa faculdade. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso enquanto eu corto os legumes do meu feijão, que eu estou fazendo o almoço da semana. E eu gosto desse papo que a gente tem quando eu estou cozinhando, eu gosto de fazer isso aqui no canal. Então seja bem-vindo a mais um vídeo e só um minuto que eu vou amarrar o cabelo. Então, eu tô sempre recebendo essas perguntas, inclusive hoje no meu Instagram, uma menina colocou, né, que ela estava terminando o ensino médio e ela estava com muita dúvida de qual curso ela ia cursar e viu alguns vídeos meus e começou a fazer várias perguntas sobre o porquê eu tinha escolhido a nutrição. E aí eu pensei, cara, já tem um tempo que eu tava querendo gravar um vídeo sobre isso e aí eu decidi gravar esse vídeo também para responder essas perguntas que ela fez, porque eu acho que gravar vídeos aqui no YouTube de forma mais longa é melhor. E aí, você que me mandou essa pergunta, eu vou mandar esse vídeo pra você. Vamos lá, eu tô aqui cortando, vou cortar um tomate, vou cortar um pimentão e uma cebola. Que basicamente é isso que eu uso no meu feijão sempre que eu vou cozinhar, e o alho também, né? E aí o feijão, como eu não consegui deixar de molho desde ontem, que geralmente é o indicado deixar 12 horas de molho, eu tô fervendo ele, deixar ele fervendo bastante para tirar todos os antinutrientes, né, que ele tem. Então ele tá ali fervendo, enquanto ele ferve, eu vou cortar os legumes. Bom, o motivo de eu ter escolhido a faculdade de nutrição, na verdade, foi um motivo bem... Não foi um motivo que é um motivo que eu tenho hoje. Não sei se vai dar pra entender. Mas vamos lá. Em 2020, eu me tornei vegetariana. Eu tava no meio da pandemia, eu tava em casa e eu comecei a assistir vários documentários sobre como o consumo de carne influencia no meio ambiente e nos gases do efeito estufa, enfim, no meio ambiente. E eu sempre fui uma pessoa que queria ajudar de alguma forma o mundo, assim, salvar o mundo de alguma forma. E aí eu virei vegetariana e foi assim por 3 anos. Eu consumia ainda ovos e leite, né? Eu era ovo-lacto vegetariana, mas eu não consumia nenhum tipo de carne animal, nem peixe, nem nada. E aí foram 3 anos assim, foram 3 anos muito bons. Minha saúde nunca tinha sido tão boa, né, do que essa época, assim, quando eu era vegetariana. Eu consumia muitos legumes, muita verdura, fruta. Enfim, minha saúde era muito boa, eu me sentia muito bem. E aí, nessa época que eu me tornei vegetariana, eu comecei a estudar muito sobre alimentação. Gente, eu não vou estar olhando aí toda hora porque eu tô cortando coisas aqui, senão eu corto meu dedo. Mas, enfim, eu comecei a estudar muito sobre alimentação porque eu queria entender o que é que os alimentos faziam dentro do nosso corpo. E aí eu fiquei fissurada nisso. Eu estudei muito sobre legumes. Por exemplo, como eu não consumia carne, eu me alimentava muito de soja, me alimentava muito de grão de bico. Eu fazia. Eu já cheguei a fazer até carne de casca de banana, assim, eram várias receitas. E aí eu sempre estava o tempo todo pesquisando sobre os nutrientes, porque eu queria, como eu não tinha condições de ir no nutricionista, de fazer o acompanhamento certo, que é o correto, eu pesquisava na internet, né, receitas, quais eram os melhores alimentos para eu consumir, para eu ter o aporte proteico bom, né, já que eu não ia consumir carne. Então eu passei a estudar muito sobre alimentação e eu me apaixonei por isso, assim. Eu queria muito continuar estudando sobre isso. E aí eu pensei, cara, por que eu não faço nutrição, né? E a minha ideia de fazer nutrição no início era justamente atender esse público de vegetarianos e veganos, porque na minha cidade, por exemplo, não tem. Assim, até hoje eu só conheço uma pessoa, uma nutricionista que atende esse público. E aí eu disse, cara, é uma oportunidade, eu vou estudar, eu vou ser nutricionista para vegetarianos e veganos. Esse era o meu pensamento no início do curso. E no primeiro ano de nutrição, que eu entrei na faculdade, eu não. Eu parei de ser vegetariana. Eu não sou mais vegetariana tem uns 3 anos, 2 anos, não lembro. Eu fui voltando a comer carne por questões de logística mesmo, assim, e de gosto mesmo, assim. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu sou uma pessoa que muda a qualquer momento. Assim, eu tenho certeza que
depois de um tempo também, se eu quiser voltar vegetariana, eu vou ser. Então eu não queria ter esse rótulo de vegetariano, porque aí se eu comesse um peixe, o povo já fazia um alarme, assim. Nossa, mas você é vegetariana, como assim? Era muito chato. E na minha cidade, por ser uma cidade, não é a capital, né, do estado, sou do interior, mas não é do interior tanto assim, porque minha cidade é grande ainda. Mas mesmo assim ainda não tem muitas opções de pratos vegetarianos no restaurante, por exemplo. Então eu estava consumindo muito queijo, muita massa, porque não tinha opção. Eu sempre consumia alguma coisa com queijo e eu acabava ficando com fome. Ou então, quando eu ia para algum lugar, eu sempre tinha que levar minha comida. E isso acaba deixando as coisas mais difíceis, assim, da logística mesmo. Em casa também, o meu marido ele não era vegetariano como eu, então eu tinha que fazer duas comidas. Também tinha questão social, por exemplo. O meu pai e minha mãe, eles moram num sítio e meu pai cria galinha. E aí diversas vezes chamava a gente para consumir a galinha e tal, que minha mãe preparava com muito carinho. Ou então peixe, que minha mãe gosta muito de preparar peixe, bacalhau. E eu não comia essas coisas. E para mim, eu acho que a alimentação ela tem um papel muito importante de sociabilidade também. Não é só de nutrientes. A gente não pode olhar para os alimentos como algo que é só para nutrir o nosso corpo. Não, a alimentação está presente em todo o tempo na nossa vida. Quando a gente está feliz e quer comemorar, quando a gente está em família, a gente sempre está comendo algo. Então, para mim era muito importante estar conectada socialmente também com as pessoas através da comida. E eu não queria ter esse distanciamento. E aí eu voltei a comer carne, eu acho que tem uns 2 anos. E eu como carne normal agora. Eu evito consumir carne vermelha a maior parte do tempo, mas eu ainda consumo, porque, né, nutricionalmente falando, as carnes magras são melhores, questão de câncer de intestino também, né, as carnes vermelhas e embutidos estão diretamente ligados a isso. Então eu evito comer carne vermelha, mas de resto, eu como tudo, hoje. E aí, esse foi o motivo de ter me levado a cursar nutrição, assim, eu queria realmente atender o público vegetariano, vegano. Mas hoje em dia eu mudei completamente a minha ideia do que eu quero trabalhar quando eu me formar em nutrição. Eu não quero mais atender o público vegetariano e vegano por uma questão de conexão mesmo, né? Não faz sentido eu não ser vegetariana e atender esse público. Então não faz mais sentido. E quando você entra na faculdade de nutrição, você vê que a nutrição é um mundo assim de possibilidades. São muitas áreas que você pode atuar, são muitos empregos diferentes que você pode ter. Ai, quase que eu caio. Então eu descobri que a nutrição, ela tem um leque muito grande de possibilidades. E aí, quando eu vi isso, eu vi que eu não queria mais fazer aquilo que eu tinha pensado no início, sabe? Então, esse foi o motivo principal, mas eu acho que o motivo de eu ter feito nutrição, eu ter continuado e estar até hoje, né, tô quase terminando, é essa paixão mesmo pela alimentação, pelos nutrientes, pelo que a comida pode proporcionar no nosso corpo, no nosso cérebro, no nosso intestino, na nossa saúde. Então, eu acho que o motivo foi esse, foi começar a estudar sobre alimentação para mim, para minha vida, para minha saúde e acabar me apaixonando e querer ajudar outras pessoas com isso também. Então, esse foi o motivo de eu ter escolhido nutrição. As pessoas esquecem que nutrição também é uma área da saúde, né? Nutrição faz parte de cuidados com a saúde. E eu nunca me imaginei num curso da área da saúde, assim, eu não gosto. Eu dizia, né, que eu não gostava de hospital, eu não, assim, não suportava, porque pra mim a área da saúde estava diretamente ligada a sangue, né, a coisas assim de emergência, mas é mais a medicina e a enfermagem. As outras áreas elas têm vários âmbitos. E aí muita gente me pergunta, né, eu não gosto da área da saúde, você acha que eu vou gostar da faculdade? E, gente, eu também não gostava e hoje eu não me imagino em outra área senão na área da saúde. É porque a gente imagina isso, que a área da saúde é só sangue, é hospital. Mas saúde é algo muito geral, envolve cuidado preventivo, assim, para que as pessoas não adoeçam. Então, nós somos da área da saúde. Não necessariamente você vai estar mexendo com doentes e sangue dentro de um hospital. Claro, existe a nutrição hospitalar, que inclusive eu me apaixonei, que eu pretendo seguir. E eu, no início do curso, dizia que pra mim era horrível, que eu não queria entrar no hospital, porque eu realmente não gosto. Mas aí, quando eu comecei a estudar, eu vi a importância, eu vi a beleza disso, e eu mudei de ideia. Então, assim, não tenha medo de mudar de ideia, de mudar a rota, de, sei lá, começar uma coisa por um motivo e depois esse motivo não fazer mais sentido pra você e você mudar de opinião. Não tem problema nenhum.
Então, sim, a nutrição é uma área da saúde, mas é diferente daquilo que a gente pensa, né? Eu acho que a nutrição é muito ampla para a gente colocar ela dentro de uma caixinha só. Outra pergunta que as pessoas me fazem é sobre o curso de nutrição mesmo, sobre a faculdade, é sobre as disciplinas que tem dentro, né, da faculdade. E se tem química, matemática, se é difícil, tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de biologia, por exemplo. E, gente, como eu falei, a área da saúde é a junção de ciências biológicas mais matemática também, porque nutrição é basicamente matemática. E é isso, biologia, matemática, química tem também, mas não é a mesma coisa que a gente vê no ensino médio, é diferente, é mais aprofundado, mas é mais específico, sabe? E eu acho que por ser mais específico, se torna mais fácil, porque, por exemplo, no ensino médio a gente aprende de tudo, né? A gente aprende tudo de todas as áreas. Quando chega na faculdade, isso vai afunilando só para o que você quer, só para o que você estuda. Então, por esse lado, eu acho que não é difícil, tá? A bioquímica na nutrição é uma disciplina que, sim, as pessoas acabam reprovando muito, mas é porque ela já não tem uma base vinda do ensino médio. Então, se você, querido pupilo, ainda está no ensino médio e quer cursar nutrição ou qualquer outra área da saúde, você vai precisar focar em bioquímica. Você precisa aprender o básico de química, de biologia, principalmente, né? Os ciclos que acontecem dentro do nosso corpo. Porque, gente, quando a gente ingere qualquer coisa, sei lá, você come esse pimentão, isso aqui, ele precisa se transformar em outras coisas dentro do nosso corpo. Ele precisa se transformar em vitaminas, em energia, em proteína. E isso acontece através de reações químicas, né? Ele vai se quebrando, se quebrando, se quebrando. E uma hora ele chega como nutriente para a gente se nutrir. Então, você tem que aprender sobre isso. Não tem como você cursar nutrição sem você aprender o básico de bioquímica dos alimentos, assim, tanto dos alimentos quanto do corpo mesmo, assim, fisiologia humana é muito importante. Então, sim, tem essas disciplinas, mas eu não acho que é um bicho de sete cabeças. Eu acho que é super possível você estudar e você se dar bem na sua faculdade. No quesito de âmbito profissional, as pessoas me perguntam se vale a pena cursar nutrição hoje em dia ainda, quais são as áreas de trabalho. E eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Inclusive é um dos vídeos mais assistidos, que eu falo sobre como está o mercado de trabalho, se ainda vale a pena. Então eu indico você assistir. O nome do vídeo é Nutrição Ainda Vale a Pena em 2025? E basicamente nesse vídeo, eu vou repetir, né? O que eu falo nesse vídeo é que pra mim, se você gosta da área, se você curte estudar sobre isso, não importa se vale a pena ou não. Mas eu acredito que a nutrição ela tá valendo a pena dependendo da área que você vai atuar. Por exemplo, para você conseguir um bom emprego ou você conseguir destaque na área de esportiva hoje em dia, na área de musculação, emagrecimento, mundo fitness, você tem que se destacar, né? Você tem que ter um diferencial, porque eu acredito, né? Eu acho que é a área que está mais saturada da nutrição hoje em dia. E por ser a área mais saturada, por ser a área mais conhecida, né? Que é o que o pessoal mais procura para emagrecer, para hipertrofia, as pessoas acreditam que nutrição está saturado, porque essa área já tem muita gente no mercado de trabalho, não cabe mais gente para atender. Mas, gente, nutrição não é só isso. Só um minuto que tá passando um helicóptero agora. Enfim, nutrição não é só a área da esportiva. Nutrição não é só emagrecimento, não é só hipertrofia. É uma área muito legal, é uma área importante, mas a gente não pode pensar só na nutrição assim. Existem várias áreas. Todas as doenças no mundo precisam de nutricionista para acompanhar, porque a alimentação influencia diretamente na nossa saúde metabólica. Então, diabetes está muito em alta, assim, em alta no sentido de que as pessoas estão adoecendo muito por essa doença, né? Diabetes, obesidade, né, uma doença crônica, pressão alta, questão de problemas no coração, o câncer. Então, assim, gente, essas são doenças que, por mais que a gente veja as pessoas se cuidando mais hoje em dia, são doenças que a cada dia que passa, cada ano que passa, vão aumentando mais os índices. Todo ano a gente vê que os índices de câncer estão mais altos, tanto em pessoas idosas, que é considerado comum, quanto em pessoas jovens. Quantas pessoas jovens a gente não vê que está tendo câncer ou outras doenças, assim. Então, essas doenças, elas precisam de uma equipe multiprofissional
para cuidar dessas pessoas. E o nutricionista faz parte dessa equipe. Então, você pode atender tanto em consultório quanto dentro de um hospital, né? Eu tenho uma nutricionista aqui na minha cidade, que inclusive ela é formada, ela se formou na mesma faculdade que eu estou me formando. E ela atende em nutrição oncológica, mas ela não atende dentro do hospital, ela atende na parte clínica mesmo. Ela tem o consultório dela, normal, mas ela atende só esse público de câncer. Então, é um pessoal que faz o tratamento, faz a quimioterapia no seu hospital, mas que precisa de um acompanhamento diário ali, mensal, semanal, com uma nutricionista. Porque a quimioterapia, ela agride totalmente o nosso organismo. E também tem alguns efeitos colaterais que impedem que as pessoas comam bem. Então, essa nutricionista, ela tá muito bem hoje em dia nessa área, porque muita gente tem procurado ela para se consultar, né? Se tratar no quesito dessa oncologia. Então, gente, você não pode pensar na nutrição como uma área só e achar que, porque muita gente está fazendo isso, então tá saturado, não tem mais vaga para mim. Eu acredito que a nutrição ela não vai saturar. Eu acredito que é uma das profissões que estão crescendo cada vez mais. E existem várias áreas que você pode trabalhar dentro da nutrição. Tem até vídeo aqui no canal falando sobre quais são as áreas que o nutricionista pode atuar. Então, eu acredito que é um bom curso para você fazer. Se você realmente gosta disso, se você costuma estudar sobre alimentação, até para sua saúde mesmo, e você tem um pé na nutrição, pesquise mais sobre, para você ter certeza. Eu acredito que é uma área que tem crescido muito no mercado e que precisa de pessoas que são apaixonadas assim pela alimentação, pelos alimentos, pelo nosso corpo, pelo metabolismo do nosso corpo. Então, se você está pensando em fazer nutrição, eu super indico. E é isso, gente. Eu tô terminando aqui já cortei todos os meus legumes para colocar no feijão. O feijão já tá fervendo. E agora eu só vou mexer ele e botar na pressão. E assim a gente tá terminando esse vídeo. Muito obrigada a todo mundo que tá se inscrevendo no canal e curtindo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, porque me ajuda bastante para que outras pessoas também possam ver esses vídeos. E o próximo vídeo do canal vai ser um vlog. Eu vou participar de um congresso de nutrição aqui da minha cidade. Da cidade não, da região. E vai ser um congresso muito bom de 3 dias. E eu sei que vocês gostam desses vlogs, né? Eu fui para um congresso em março, eu acho, não lembro. E eu gravei aqui e algumas pessoas gostaram, então eu vou gravar também esse congresso de nutrição, mostrar o que é que eu aprendi, as palestras, enfim. Então fica ligado aqui no canal para os próximos vídeos. Muito obrigada e até o próximo. Tchau!